Se começar a gravar, a gente começa, tá, gente? Vamos lá, gente. Gravando. Tá. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? Pessoal, a gente já está se encaminhando, né, para o final da nossa disciplina. Então, hoje, a gente já iniciou o penúltimo assunto. Tá? Se der tempo, a gente já termina ele. E aí, logo, logo, vocês vão estar livres aí da imunologia, tá? Então, vocês vão ter muito tempo para estudar. Então, não acumulem, por favor. Tá certo? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, deixa eu dar um recado. Hoje haveria aula prática para o grupo D e E, tá? Que era referente a sábado, né? Como teve a questão do EAD, aí a prioridade no laboratório no sábado é para o pessoal do EAD, a aula foi cancelada. A aula seria hoje, tá? Só que tá chocando com o horário de Marcelo. Então a aula foi transferida para amanhã, ok? Então grupo D e E será amanhã à tarde. Eu já tinha deixado aqui no chat e eu passei para os líderes. Gente, o grupo D vai assistir a aula com o Marcelo amanhã, de 2 às 3h10, se eu não me engano. Então, o primeiro grupo amanhã vai ser o grupo E. Então, o grupo E das 14 às 15h40 e o grupo D das 15h50 às 17h30. Então, vai dar para o grupo D assistir a aula de Marcelo, saiu da aula de Marcelo, depois de meia hora, entra na minha aula, tá certo? Então, amanhã, grupo D e grupo E. Primeiro grupo, o E de 2 às 13h40 e grupo D das 13h50 às 17h30, tá? A maioria dos alunos são enfermagem, mas quem não é da enfermagem, gente, dê uma olhada, tá? Porque tem alunos de outros cursos nessas turmas, tá? Eu sei que tem uma aluna de nutrição, é porque eu não decoro os nomes, é muita gente. Então eu peço que vocês olhem aí no calendário de vocês, tá bom? Então dá uma olhadinha aí na lista. Se você tiver aula amanhã, grupo D e E, tamo junto, tá? Então vamos começar, gente. Então, o pessoal que foi entrando aí depois, seja muito bem-vindo, tá, gente? Hoje a gente vai finalizar o nosso assunto de MHC, a apresentação de antígenos, tá? Então, o MHC é o complexo principal de histocompatibilidade, né? Então, a gente falou da montagem da apresentação do MHC de classe 1, semana passada, e hoje a gente vai falar da via de montagem e de apresentação do MHC de classe 2. Então, um detalhe muito importante que eu falei semana passada foi o seguinte, gente, MHC de classe 1 apresenta apresenta antígeno ao linfócito T citotóxico, o famoso linfócito T CD8, ok? O MHC de classe 2, ele apresenta antígeno ao linfócito T CD4, também chamado de linfócito T auxiliar, tá? Então, para lembrar, linfócito TCD8, envolve a via de MHC de classe 1, ele age sobre antígeno intracelular, ou seja, um antígeno que está dentro da célula, tá? O antígeno ele está solto dentro da célula, e aí o linfócito TCD8 vai induzir a morte dessa célula por ação de perforinas e granzimas. O linfócito TCD4, ele age sobre antígeno extracelular, ok? Esse antígeno extracelular vai precisar ser fagocitado por uma célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago, pode ser uma célula dendrítica e pode ser um linfócito B, ok? E aí, depois que esse antígeno é fagocitado, ele é apresentado ao linfócito TCD4 via MHC de classe 2, ok? Então, aqui, gente, eu tenho um mecanismo de montagem do MHC de classe 2, tá? E como que vai acontecer o processo de apresentação? Então, vamos lá. Então, dá uma olhadinha na imagem. Então, gente, aqui eu tenho um antígeno, ó, tá? De caráter proteico. Então, esse antígeno ele estava solto, fora da célula, e aqui eu tenho ou um macrófago, ou um linfócito B, ou uma célula dendrítica, tá? Essas moléculas englobam esse antígeno, tá? E aqui eu tenho um antígeno dentro de uma vesícula endocítica, tá? Eu tenho um antígeno aqui fagocitado, tá? Ele está dentro de uma vesícula,
ok? Esse antígeno fagocitado, gente, ele vai se fundir a uma organela chamada de lisossomos. E aí vocês já sabem lá da citologia que o lisossomo ele atua no processo de digestão intracelular. Então, quando o fagossomo aqui, né, que é essa vesícula endocítica, se funde ao lisossomo, a gente vai formar o famoso fagolisossomo, que vai atuar, gente, na quebra, na degradação dessa molécula proteica. Então, aqui, ó, opa, tá? Aqui eu tenho, ó, os fragmentos, ó, proteicos, tá certo? Dessa proteína. Ao mesmo tempo, gente, que essa molécula vai sendo processada aqui no lisossomo, eu tenho que olhar para o retículo endoplasmático, ok? Então, ao mesmo tempo, o retículo endoplasmático aqui, gente, esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso, tá? Ao mesmo tempo, ele vai produzir o MHC de classe 2. E aí, a gente falou semana passada da estrutura do MHC de classe 1 do MHC de classe 2. Então, o MHC de classe 2 ele é formado por uma cadeia alfa 1, perdão, uma cadeia alfa e uma cadeia beta. A cadeia alfa pode ser subdividida em alfa 1 e alfa 2, e a cadeia beta em beta 1 e beta 2. Ok? Então, eu tenho aqui os ribossomos, né, que vão induzir a síntese proteica, que vai formar essas cadeias alfa e beta. Ok? Gente, o MHC só pode ser formado se houver um antígeno na fenda, naquela fenda que eu mostrei para vocês semana passada, onde se liga o antígeno, tá? Vou voltar aqui, ó. Ó a fendazinha aqui, ó. No caso aqui, a gente está falando de MHC de classe 2, ó. Cadeia alfa, cadeia beta, tá? Aí eu falei semana passada o seguinte, gente, a cadeia alfa é dividida em alfa 1 e alfa 2. A cadeia beta é dividida em beta 1 e beta 2. E existe uma fenda. Existe uma... Rapidinho, tá? Alguém entrou, abriu o microfone aqui, tá dando um eco aqui para mim. Rapidinho. Aí aqui eu tenho uma fenda, que é onde vai haver a apresentação do antígeno, ok? Então aqui eu tenho a apresentação do antígeno na fenda, tá certo? O que é que acontece, gente? Deixa eu voltar agora para o slide. Agora, depois que eu mudei aqui, ficou um negócio aqui na frente do slide. Espero que não atrapalhe a imagem. Tá, acho que vai dar para apresentar. Então, ó, aqui no retículo endoplasmático, eu vou ter a formação desse MHC, ok? Então, aqui no MHC, gente, eu não tenho antígeno, ok? E aí, uma molécula chamada de cadeia invariante, ó, ou CLIP, ele vai se ligar na fenda. Aqui, ó, eu tenho o MHC ligado ao CLIP, ó, na fenda, para poder estabilizar essa molécula, porque na teoria era para ela ter um antígeno, ok? Então, para garantir a estabilidade dela, vai ser, entre aspas, tá, esse CLIP aí um antígeno falso, digamos assim, que vai garantir a estabilidade dessa molécula de MHC, tá certo? Então, aqui eu tenho um MHC formado com um CLIP, tá certo? Essa molécula de MHC vai ser enviada para o complexo de Golgi, ok? E aí, no complexo de Golgi, gente, esse MHC, ele vai ser empacotado, ok? E aí, ele vai ser empacotado em uma vesícula, chamada de vesícula exocítica. Oi. Bom dia, licença. Tem como o senhor repetir de novo, tipo, explicar novamente? Tem, tá? Tem sim, Mel. Tá um pouquinho complicado aqui para mim. Obrigado. Por nada. Vamos lá. Aqui, gente, ó. Então, aqui eu tenho um MHC de classe 2, tá certo? Então, MHC de classe 2, ele vai apresentar antígeno ao linfócito T, CD4, ok? Então, essa via, gente, ela envolve antígeno extracelular. Professor, mas aqui o antígeno está dentro da célula. Tá, só que ele vai estar dentro de uma vesícula, tá? Esse antígeno, gente, para entrar na célula, ele entrou de uma forma não convencional. Ele entrou a partir de uma célula apresentadora de antígeno. Então, uma célula apresentadora de antígeno englobou
esse antígeno extracelular. Ele não infectou essa célula, como acontece no MHC de classe 1, tá? Ele foi englobado. Então, ele é englobado em uma vesícula, tá certo? E aí, Melk, então imagina essa célula aqui, ó, tudo isso aqui sendo um macrófago, tá? Então, o macrófago englobou o antígeno. E aí, aqui eu tenho, ó, o antígeno englobado em uma vesícula dentro desse macrófago, tá? Lembrando que esse antígeno ele tem que ter caráter proteico, tá? Então, o macrófago engloba essa molécula, tá certo? No citoplasma desse macrófago existe uma organela chamada de lisossomo, que atua na digestão intracelular. Então, essa vesícula se liga ao lisossomo e vai formar o fagolisossomo, que vai atuar na degradação, na destruição desse antígeno, tá? Então aqui, ó, eu tenho a molécula do lisossomo destruindo, tá? Aqui já tá as duas vesículas, né? O endossomo e o lisossomo, ó, destruindo o antígeno, tá vendo, ó? Que eu tenho essas moléculas aqui mais escuras. Isso aqui são moléculas de antígenos que estão sendo quebrados. A proteína está sendo quebrada e está formando esses peptídeos. Até aqui tudo bem, Melk? Me dá um feedback aí. Sim, sim. Massa. Ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Tá? Ao mesmo tempo, no retículo endoplasmático rugoso, eu vou ter a produção da molécula de MHC, que é quem vai apresentar o antígeno ao linfócito. Tá certo? Então, como aqui é MHC de classe 2, o MHC formado vai ser composto por duas cadeias, uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Ok? Então, aqui entre a cadeia alfa e a cadeia beta, eu tenho uma fenda. Bem aqui, ó. Bem aqui eu tenho uma fenda. Que, na teoria, esse MHC só conseguiria ser formado se tivesse um antígeno aí. Só que aqui eu ainda não tenho um antígeno. Então, eu preciso de uma molécula para estabilizar essa fenda. Essa molécula é chamada de cadeia invariante. Essa molécula aqui, ó. Ok? Essa molécula é produzida para ela se ligar ao MHC, ó, e faz isso aqui, ó. Eu tenho agora a molécula de cadeia invariante ligada ao MHC. Ela garante a estabilidade dessa molécula de MHC, tá? Essa cadeia invariante é também chamada de clipe, tá? Então a gente pode chamar a cadeia invariante de clipe, tá? Clipe é assim, tá, gente, ó? Clipe mesmo. Ok? Ou cadeia invariante. Então essa cadeia invariante se liga na fenda e estabiliza o MHC, tá certo? O que é que vai acontecer? Essa molécula de MHC com o clipe vai ser transferida para o complexo de Golgi, tá certo? Aqui no complexo de Golgi, essa molécula ela vai ser englobada em uma vesícula, ok? E aí, ó, a gente vai chamar essa vesícula de vesícula exocítica, que eu quero expulsar esse MHC, ok? Ó, então aqui eu tenho MHC envolto por uma vesícula, tá certo? E aí, gente, essa vesícula aqui vai se fundir com a vesícula que contém o antígeno que está sendo quebrado, que está sendo degradado, ok? Então, ó, o que é que acontece aqui, Melk? Aqui eu já tenho a imagem do clipe, ó. Perdão, do clipe não, do MHC dentro dessa vesícula. O que é que vai acontecer aqui? O clipe, ele estava estabilizando a molécula. O clipe sai. E como que ele sai, professor? Existe uma molécula chamada de HLA-DM. Ela acelera a saída desse clipe, tá? O clipe sai e aí agora o antígeno pode se ligar na fenda, ok? E aí agora eu tenho o antígeno fixado no MHC, tá certo? Então o que é que vai acontecer? A apresentação acontece na membrana. Então essa molécula de MHC, ela precisa sair dessa vesícula, ó, ela sai na forma de vesícula, ó, e se desloca para onde? Para a membrana. Quando ela chega na membrana, ela está pronta para fazer a apresentação, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui em outra cor. Professor, o que Oi. facilita o antígeno a se ligar ao MHC? É o lisossomo ou o clipe? Peraí, não entendi. Repete, por favor, de novo.
O que O que facilita o facilita antígeno. o antígeno se ligar ao MHC, tipo, Tá, o que ajuda é o lisossomo, porque, um exemplo, tem a seta, tipo, do lisossomo, meio que não entendi um pouco essa parte, e tem do clipe também, que vai pro tá. complexo de Golgi e tal, tal, tal. Entendi. É assim, Mel, que ó, na realidade, o MHC ele já tem essa afinidade pelo antígeno, ok? O que é que o lisossomo vai fazer? Ó, aqui eu tenho um antígeno, essa estrutura assim, ó. Tá, ó, essa estrutura aqui é o antígeno. O que é que o lisossomo vai fazer? Vai pegar esse antígeno proteico e vai quebrar ele em fragmentos Ah, entendi. menores. Então, Uhum. o lisossomo auxilia na quebra do antígeno, A ok? degradação. Isso. Isso. O clipe, ele só estabiliza essa molécula de MHC quando ela chega nessa vesícula que já tem os peptídeozinhos quebrados, o clipe sai e aí o antígeno se liga ao MHC. E aí aqui, ó, na membrana, eu tenho a apresentação para o linfócito T CD4. Então você vê o Ah, antígeno entendi. ligado, ó, ao linfócito T CD4. Lembrando que essa ativação aqui, gente, ela acontece de duas vias, ó. Eu tenho a apresentação via MHC e eu tenho o coestimulador aqui, ó, a molécula de CD24, ok? E aí eu tenho a ativação do linfócito TCD4, tá certo? Deu para entender, Ô, gente? professor, Oi, pode falar, é, Willis. só uma dúvida. Você falou que o antígeno ele precisa ter um caráter proteico. Nesse caso aqui, nesse Por caso quê? para MHC, Quer dizer é que a, o MHC de classe 2 ele só tem todo esse o processo classe de 1 também. formação. O MHC de classe 1 e classe 2 vão atuar dessa forma, tá? De Quer dizer caráter que proteico. moléculas que não têm um teor Proteico proteico vão ser passam por reconhecidos de outra outra via, forma. vão É, ter outras consequências. exato. Ok. Você falou lá no MHC de classe 1 Tá? que constantemente está sendo produzido ele para apresentação lá na membrana, Aham. né? Isso, E esse exato. também, ele, já que o caráter de apresentar, da entrada desse antígeno na célula já é de outra forma, é por englobamento, é, precisa ser englobado primeiro para a produção do MHC2 acontecer, ou ela também vai estar sendo produzida constantemente? O tempo todo tem que estar sendo produzido, tá, Willis? A célula é para ela estar o tempo todo apresentando o antígeno na superfície, seja ele próprio ou não próprio, tá? Ah, ok. Tá certo. No caso aí também, pelo que a gente viu, a partir do momento que a célula que engloba, seja um macrófago ou outra, ela Aham, captura e o antígeno está dentro lá do lisossomo, esse fagolisossomo aí, já tá. acontece a destruição. O restante do processo é só para que ocorra a ativação lá do É, CD4+, é isso? isso. Então, o macrófago ali já resolve a coisa. Agora, a questão é você gerar mais células auxiliares para poder É, capturar na o reali... resto. Exato. Na realidade, esse macrófago ele vai apresentar, mas ao mesmo tempo ele já também pode estar destruindo o patógeno. Aí o que é que acontece? Nessa apresentação, se ele não consegue destruir, aí ele faz essa apresentação. Aí o linfócito TCD4 ele vai produzir citocinas que vão capacitar esse macrófago a destruir. Se eu não me engano, na próxima aula, que a gente já vai falar hoje, tem esse processo, tá? Quando o macrófago ele não destrói o patógeno, aí, quando ele faz essa apresentação ao linfócito TCD4, o linfócito TCD4 produz citocina, que vai capacitar, né, que, digamos assim, vai dar uma bomba, digamos assim, a esse macrófago para poder ela destruir de forma mais eficaz. Tá? E aí pode ser por produção de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, por exemplo. Tá? Mas se ele não consegue destruir, porque o fagócito, né, no caso aí o macrófago, ele atua na imunidade inata também. Então ele atua na fagocitose e tenta já destruir. Se não destrói, ele pode fazer a apresentação de antígeno. Tá bom? E pode apresentar ao mesmo tempo para potencializar a resposta imune. Tá? Sempre acontece as vias paralelas. Tá certo? Deu para entender, Willis? Sim, sim. Massa. Então, gente, Professor, aqui a gente, explica só o finalzinho daquele outro slide que eu não entendi. ao final, aqui, Heloísa, Só deixa eu voltar. quando ele já Tá. sai. Então, ó, deixa eu pegar aqui.
Tá outra cor. Ó, aqui eu tenho o MHC em verde, e essa marronzinha, pequenininha, é o peptídeo, é uma parte proteica, ok? Então, esse antígeno aqui, que é essa porçãozinha marrom, ela é apresentada via receptor ao linfócito T. Então, esse linfócito T, ele tem um receptor, que é esse Vzinho, ó. Tá vendo um Vzinho vermelho? Esse é o receptor de célula T, que a gente chama de TCR. O receptor de célula T. Esse receptor reconhece o antígeno. Então, essa é a primeira parte do processo de reconhecimento. Depois, como eu mostrei semana passada, ó, eu preciso do coestimulador. Então, a proteína a proteína CD4 do linfócito T, ele vai reconhecer esse MHC de classe 2. E aí eu tenho a ativação desse linfócito, tá? E aí a gente vai falar daqui a pouquinho do processo de ativação e a fase efetora dos linfócitos T e do linfócito B, tá certo? Eu ainda vou mostrar isso para vocês. Deu para entender, Heloísa? Deu sim, professor. Obrigada. Nada. Então vamos lá, gente. Ó, aqui a gente tem meio que um resumo, tá? Então, por exemplo, aqui em A, se a apresentação do antígeno, ó, aqui eu tenho um antígeno no citosol da célula, que está livre, tá? Ele realmente parasitou a célula, e aí a célula vai ter aquele mecanismo que eu mostrei semana passada, ó, que vai apresentar o antígeno. Se a apresentação é via linfócito TCD8, essa molécula de linfócito TCD8 vai produzir perforina e granzima, que vai induzir a célula à morte, ao processo de apoptose. Ok? Se o mecanismo for esse aqui, ó, que a gente tem em B, eu posso ter de duas formas. A apresentação ela é feita ou por um macrófago, aqui, ou por um linfócito B. Tá? Então, por exemplo, se a apresentação for por um macrófago, o que é que acontece, gente? O macrófago, ele engloba o antígeno extracelular. Aí aqui eu tenho o antígeno dentro da vesícula. Tá certo? Então, o que é que acontece? Esse antígeno vai ser fagocitado, vai ser englobado, vai ser quebrado. E aí tem duas coisas que podem acontecer. O macrófago ele pode atuar destruindo esse micro-organismo, como ele também pode apresentar o antígeno a quem? Ao linfócito T auxiliar, que é o linfócito T CD4, ok? Aí esse linfócito T, que está em vermelho, vai liberar citocinas, tá? Essas citocinas vão capacitar o macrófago a terminar de destruir o patógeno. Daqui a pouco eu vou falar dessas citocinas para vocês, tá? Então aqui, essa citocina, ela capacita esse macrófago a destruir o patógeno, tá certo? Isso aqui via macrófago. E se a apresentação for por um linfócito B, como a gente tem aqui embaixo, tá? Então, no linfócito T eu tenho receptores, tá? Que vão reconhecer esse patógeno. O patógeno vai ser englobado, vai ser processado, e aí, gente, eu vou ter a apresentação, ok? Apresento ao linfócito T auxiliar. O que é que esse linfócito T vai fazer? Também vai produzir citocinas. E aí, essa citocina, gente, ela vai atuar aqui sobre o linfócito B. E, dependendo do local e do tipo de citocina produzida, esse linfócito B vai ser estimulado a produzir diferentes classes de anticorpos. Tá? Daqui a pouco eu vou falar dessas citocinas também. Por exemplo, se a citocina que está presente ali é o interferon gama, o anticorpo produzido vai ser o IgG. Se a citocina é a IL-4, aí eu vou ter a produção de IgE. Se for a IL-5, vou ter produção de IgA. Então, dependendo do tipo de citocina, esse linfócito vai estimular esse anticorpo a produzir um diferente tipo, se esse linfócito TCD4 liberar um determinado tipo de citocina, ela vai estimular o linfócito B a produzir uma diferente classe de anticorpo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar desse processo para vocês, tá certo? E para finalizar, existe um conceito de... Oi, Willis, pode falar. Você vai aprofundar mais nessa outra categoria do MHC2 pelo linfócito B depois, né? É porque aqui primeiro... Você explicou ali a etapa pelo macrófago que engloba, mas o linfócito B parece que não engloba, né? Ele já tem ali alguma estrutura
na membrana dele que já se Isso. capta ao antígeno proteico, né? Existe o reconhecimento, deixa eu voltar a imagem, ó. Existe o reconhecimento, tá? Normalmente, o livro ele não traz assim, mas se você observar, ele está englobado, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo que bem aqui, ó, tem essa mesma estrutura aqui, ó, tá? Tem a mesma estrutura. Aí essa molécula é processada para apresentar o MHC, tá certo? Mas E tem, aí tem uma outra estrutura a mais, o linfócito B, que já é como se fosse... são os anticorpos, né, que já estão presentes, né? Tem um receptor presente aqui na membrana, que é um tipo de anticorpo, tá? Que pode ser do tipo, já adiantando, mas eu falei semana passada, eu acho, ou atrasado, eu não lembro, IgG, ou do tipo IgM na forma, ambos, tá? Na forma monomérica. Por quê? Porque o IgM, na forma secretada, ele vai estar na forma pentamérica, monomérica. Tá? Eu tenho esses receptores que a gente chama de BCR, tá? Receptor de célula B, tá? Que é a mesma coisa de ser um receptor de linfócito B. Gente, eu fiquei meio temeroso em trazer isso aqui, mas eu resolvi trazer, tá? A questão de apresentação cruzada, tá? Então, o que é que acontece? Esse mecanismo aqui, alguns processos desse mecanismo ainda não é bem compreendido pela ciência, tá? Mas o livro traz. Então, eu vou trazer aqui para vocês, mas já vou dizer, eu não vou colocar na prova para não confundir vocês, tá? Então, vamos lá. O que é que acontece na apresentação cruzada? Então, imagina aqui uma célula, tá? Que está sendo infectada por um vírus, por exemplo, ok? Então, gente, um vírus sempre vai infectar células epiteliais, perdão, sempre não, né? Ele pode infectar qualquer tipo de célula. Porém, imagina aqui um tipo de célula que é uma célula epitelial, tá? Uma célula presente no nosso epitélio. A célula do nosso epitélio, gente, ela vai sempre apresentar aquele MHC de classe 1, tá? Lembra que o MHC de classe 1 está presente em todas as células nucleadas, ok? O que é que acontece? Essa célula epitelial, ela não apresenta aquele coestimulador que eu falei semana passada. Então, ela não tem o segundo sinal para ativar o linfócito TCD8, tá? Já que aqui eu tenho uma célula nucleada, então ela vai apresentar na teoria MHC de classe 1, ok? Só que ela não tem o coestimulador. Então, essa célula ela não tem o coestimulador para ativar o linfócito TCD8. E aí, gente, não tem como a célula combater o vírus, ok? Mas é o que é que acontece. Aí existe esse fenômeno chamado de apresentação cruzada, tá? Que a ciência ainda não compreende muito bem, mas existe uma possibilidade de, por exemplo, um macrófago ou uma célula dendrítica, né, que são células fagocíticas, de fagocitar essa célula. Ok? Aí o que é que acontece? Ó? A célula dendrítica ou o macrófago, por exemplo, vai fagocitar essa célula. E aí, gente, essa célula ela vai ser processada dentro dessa célula dendrítica, tá? Semelhante àquele que a gente viu no macrófago, agora há pouco. Tá certo? E aí, gente, o macrófago, ele apresenta o quê? MHC de classe 2. Não é isso que a gente acabou de ver? Não é uma célula apresentadora de antígeno? Sim. Então, aqui, eu posso ter uma apresentação via MHC de classe 2, ok? Porém, como ainda não é conhecido muito pela ciência, mas ele também pode ser apresentado pelo MHC de classe 1. E aí, aqui nesse caso, eu posso ter expressão via MHC de classe 2 e via MHC de classe 1. Ou seja, pode ativar tanto o linfócito B, como tanto o linfócito TCD4 como o linfócito TCD8. Ok? Por quê? Porque aqui a célula dendrítica apresenta o co-estimulador. E aí eu tenho essa ativação. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho ativação tanto da via MHC de classe 1 como a via MHC de classe 2. Então, para não confundir muito, eu não vou cobrar isso na prova, mas eu quis trazer para vocês. Professor. Tá certo? Só que aí, pelo que você mostrou, existe uma ausência do co-estimulador naquela célula epitelial. Aí exato. por isso que ela usou meio que uma parceria aí com a célula dendrítica. Com a célula apresenta, exato. Né? E aí no esse final, co-estimulador é quem vai dar o segundo sinal.
o linfócito CD8. E o 4, onde é que fica? Também. É porque não está na imagem, ó. Mas, ó, olha, dá uma olhada aqui, ó. Tanto o linfócito TCD4 como o linfócito TCD8, tá? Na imagem aí tá mostrando o linfócito TCD4. Ou TCD8, mas pode ser o CD4 também. Tá? Ó, dá uma olhadinha aqui na legenda, ó. Aqui tem assim, Eu ó. sei, Esse é o... mas esse CD4 ele vai aparecer ali na molécula da primeira célula epitelial ou lá Não, aqui da célula segunda. dendrítica? Tá, vai ser aqui, ó. Eu vou tentar desenhar aqui do lado, tá? Vai ficar em cima de uma apresentação cruzada. Imagina aqui um linfócito TCD4, ok? Esse linfócito TCD4 apresenta o que? O receptor para também reconhecer esse outro antígeno. Então, aqui pode ser tanto o linfócito TCD4 como o linfócito TCD8, tá? Os dois linfócitos vão poder reconhecer esse patógeno, tá certo? É porque na imagem aí, Willy, só tá o linfócito TCD8, mas o TCD4 também vai poder ser reconhecido, tá certo? E aí eu vou ter a ativação das duas vias. Deu para entender, gente?